Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco fechando a contratação aí de mais dois jogadores, né? Um deles a gente já sabe, né, que é o Léo Pelé, e o outro é o lateral esquerdo Lucas Piton. Vamos falar dessas duas contratações, vamos falar também aqui do interesse do Vasco em um centroavante paraguaio e também a proposta que o Vasco já fez para o Gabriel Menino e também o Diego Valois. Vamos falar desses assuntos e muito mais agora para vocês. Fiquem até o final, o vídeo está imperdível, cara, muita novidade, o Vasco querendo contratar muitos jogadores. Mas antes de começar, já sabe, né? Deixa o likezão aí, como de costume, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Valeu demais a galera que tá sempre aí acompanhando nossos vídeos, sempre aqui assistindo o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, seja muito bem-vindo aí. Vamos em busca de 200 mil inscritos. Compartilha também aí o nosso canal se você já gosta aqui do nosso conteúdo, gosta dos nossos vídeos. Compartilha aí com a sua galera. Tamo junto. Pessoal, o Vasco aí que ontem finalizou a contratação do zagueiro barra lateral esquerdo Léo Pelé do São Paulo, né? O jogador já está no Rio de Janeiro, inclusive já realizou exames médicos nessa última terça-feira e deverá assinar contrato com o Vasco de 3 anos nessa quarta-feira. Muito possivelmente o Vasco deverá anunciar oficialmente a contratação desse atleta, quem sabe até o fim de semana, né? Vamos esperar aí ver se o Vasco vai oficializar o Léo Pelé e também o lateral esquerdo Lucas Piton, né? Que foi outro jogador contratado. O Vasco ofereceu cerca de 3 milhões de euros ao Corinthians, aproximadamente 16 milhões e meio aí de reais, e o clube paulista aceitou e o jogador será novo atleta do Vasco. Vale ressaltar que o Vasco irá comprar cerca de 60% dos direitos do jogador. Com a conclusão do negócio, o jogador de 22 anos viajará ao Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames e assinar contrato com o Vasco. O Corinthians, por sua vez, manterá 40% dos direitos econômicos do Lucas Piton. Como a gente falou ontem, né, o Vasco conta aí com 3 laterais esquerdos hoje no elenco, né? O jovem Riquelme, que se recupera de uma cirurgia no joelho, o lateral esquerdo Paulo Vitor, que está emprestado do Internacional ao Vasco, e também o veterano Edmar, que renovou o contrato por mais uma temporada com o Vasco. A tendência é que o Lucas Piton chegue para ser titular, obviamente, do Vasco aí, no time do Maurício Barbieri. O Vasco entrou no mercado forte nos últimos dias e está abrindo o bolso. Além do Lucas Piton, o Vasco também comprou o Pedro Raul e também aí o Léo Pelé. Muitas contratações, o Vasco investindo pesado aí. E com certeza todos esses jogadores chegam ao Vasco com o aval aí do técnico Maurício Barbieri e também do Abel Braga, né? Após a contratação desses profissionais, o Vasco está intensificando e fechando contratações, né? O Vasco precisa contratar inúmeras posições e a expectativa é que chegue de 5 a 7 reforços até o início do Campeonato Carioca, que deverá acontecer entre o dia 14 e 15 de janeiro. Deixa aí nos comentários se te agrada a contratação do Léo Pelé e também do Lucas Piton. Os dois serão novos jogadores do Vasco, muito possivelmente titulares aí em 2023 na nossa equipe. A novela do goleiro Kehler do Internacional continua a todo vapor no Vasco. O Vasco teria feito uma nova oferta ao Internacional pelo goleiro, de acordo com o canal Atenção Vascaínos. Eles disseram que é o principal alvo aí do clube para assumir a posição aí no time de camisa 1. O foco é tão grande que os representantes do Marcelo Groi e Léo Jardim confirmaram que o goleiro do Inter é a prioridade do Vasco e podem até mesmo desistir de negociar os seus atletas com o nosso clube, né? Na minha opinião, o Marcelo Groi é muito mais goleiro do que o Kehler, por exemplo. Dias atrás saiu informação que o Internacional deseja vender o atleta por cerca de 25 milhões de reais. Obviamente não vale esse valor todo. É um goleiro que somente foi titular uma temporada no Internacional, ainda não provou ser um goleiro de primeira prateleira para o Vasco bancar 25 milhões de reais nessa contratação. Mas infelizmente o Paulo Brax trabalhou lá no Internacional e parece que ama esse goleiro, né, cara? Tá querendo de todas as maneiras trazer esse cara pro Vasco, sendo que tem a possibilidade aí de, quem sabe, trazer o Marcelo Groi, que na minha opinião é um goleiro muito melhor, um goleiro já mais experiente, campeão de Libertadores, jogou o Mundial aí contra o Real Madrid, um goleiro de alto nível que na minha opinião chegaria para ser titular absoluto do Vasco. Infelizmente a diretoria do Vasco vem cometendo alguns equívocos em termos de contratação pelos valores que estão gastando, né? O Léo Pelé nunca que valeria 16 milhões de reais, no máximo o Vasco teria que pagar 8 a 10 milhões nesse jogador e também o Lucas Piton vai pagar 16 milhões e meio por 60% apenas do valor do garoto, né, cara? O Vasco poderia ter conseguido baixar mais esse valor, pagado pelo menos
menos uns 11 ou 12 milhões no atleta, já mais 16 milhões e meio por esse jogador, por 60% apenas, cara, eu acho que não valeria esse investimento do Vasco. E agora o Vasco pretende fazer mais uma loucura, que é investir nesse goleiro Kehler, que na minha opinião pode ser uma furada sem fim pro Vasco. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa novela envolvendo esse goleiro Kehler. Já tá enchendo o saco já, né, cara, pra falar a verdade. O cara não quer jogar no Vasco e o Vasco segue insistindo nessa contratação. E outra novela que já vem se arrastando de alguns dias é o do atacante colombiano Diego Valois, né? O Vasco teria oferecido aí cerca de 5 milhões de dólares, aumentou a proposta ao clube argentino Talleres, que tem o passe do atleta, só que o presidente do Talleres disse que o Vasco precisa aumentar os valores, né? Ele afirmou que o Vasco sabe o que a gente quer, precisa melhorar mais ainda essa proposta, né? Vale ressaltar que 5 milhões de dólares é aproximadamente 26 milhões de reais e o clube argentino não quer negociar o atleta por esses valores, né? O Vasco, na minha opinião, poderia buscar um outro nome aí e desistir do Diego Valois, senão vai ter que pagar um valor exuberante por esse atleta, sendo que a gente nem sabe se o cara vai se adaptar ao futebol brasileiro, se o cara vai conseguir jogar bem aqui no Brasil. Na minha opinião, o Vasco, em vez de pagar 5 milhões de dólares nesse atleta, chama o Dudu, conversa com o Dudu e contrata ele, porque ele tá tendo um período de renovação complicada lá no Palmeiras e pode ser, quem sabe, ele tope vir fazer parte desse projeto novo no Vasco, né? E com certeza também a gente espera também o Felipe Coutinho vindo pro Vasco, né? O grande sonho do torcedor vascaíno, ver o Pequeno Príncipe novamente de volta à colina, mas o Vasco tá de braço cruzado, a gente não vê nenhuma atualização, nada sobre o interesse do Vasco no Felipe Coutinho, e o único clube interessado aqui no Brasil no jogador é o Corinthians, que se o Vasco não abrir o olho, pode ser que o cara vai jogar em outro clube aqui no Brasil, né? Na minha opinião, o Vasco vem se equivocando aí em algumas contratações, obviamente, são contratações que o Vasco nunca iria fazer se tivesse aí com a gestão do Jorge Salgado, a gestão sem a SAF, né? Mas já que tem dinheiro, já que tem a capacidade de oferecer milhões e milhões a jogadores, contrate os caras que a torcida quer, mano. Contrata aí o Felipe Coutinho, vá atrás do Dudu, grandes jogadores que a gente sabe que são efetivos, jogadores que vão conseguir fazer muita coisa com a nossa camisa. Só que, infelizmente, como a gente já falou inúmeras vezes aqui no nosso canal, a filosofia dos donos do Vasco é de comprar jogadores jovens e vender num futuro próximo, né? Infelizmente, vai ser esse tipo de contratação que o Vasco vai trazer aí, né? Eu acho muito pouco provável que o Vasco vá querer contratar jogadores acima de 30 anos, como é o caso aí do próprio Felipe Coutinho e do Dudu, que se eu não me engano, ambos têm 30 anos. Deixa aí nos comentários aí se te agrada essa possível contratação do Diego Valois. Talleres recusando essa proposta de 26 milhões de reais que o Vasco ofereceu ao clube argentino. Bom, e o Vasco não para por aí, né? Segue interessado em fazer novas contratações e segue de olho aí em mais um centroavante. Além da contratação do Pedro Raul, o Vasco está interessado no atacante Robert Morales do Cerro Porteño. O clube paraguaio topa negociar o atleta por cerca de 8 milhões de dólares, aproximadamente 43 milhões de reais. Jogador que acaba de voltar de uma lesão no joelho. Estima-se que se ele voltar bem, esse valor irá dobrar, né? Eles vão querer cerca de 16 milhões de dólares, cara. É muita grana por esse jogador. E caso o Vasco contrate ele por 8 milhões de dólares, será a maior transação na história do futebol paraguaio. O jogador já deixou bem claro que tem um desejo de atuar aqui no futebol brasileiro. E o Vasco e outros clubes demonstram interesse nesse atleta. Hoje o Vasco poderia ser o clube que estaria mais perto de contratar o jogador de 23 anos, que, como eu disse, sofreu uma gravíssima lesão no início do ano e não entra em campo desde março. Eu acho que não vale o investimento, já que ele teve essa gravíssima lesão aí. O Vasco poderia buscar um outro nome no mercado. Mas, como eu disse, né, a filosofia de contratações do Vasco é essa aí, cara. Jogadores jovens e promissores com a possível venda no futuro. Deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa possível contratação do Robert Morales. O Vasco vai ter que desembolsar uma boa grana se quiser comprar ele. Bom, pessoal, e para fechar nosso vídeo, o Vasco fez uma proposta oficial para contratar o lateral direito do Palmeiras, Gabriel Menino. Amanhã dessa quarta-feira o Vasco oficializou essa proposta e pode ter aí um avanço em breve, né? O Vasco aguarda a resposta aí dos paulistas para avançar ou não no negócio. Ontem à noite surgiu informações, de acordo com o canal do Pedrosa, de que havia tido uma grande evolução nessas negociações. E hoje, de acordo com essa informação aí do Central da Bola, o Vasco estaria muito perto de fechar a contratação. Inclusive, já teria feito essa proposta oficial. Vamos aguardar ver o retorno do Palmeiras, se o Vasco vai contratar ou não o Gabriel Menino. Deixa aí nos comentários se te agrada esse possível nome. Chega aí para ser titular da lateral direita do Vasco, um jogador polivalente que também atua no meio-campo.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudações vascaína a todos e é nóis.